Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 10. Hoje nós vamos falar no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Deixa a sua Bíblia aberta lá. Se você está usando aplicativo, deixa então aí aberto lá. Só me prometa que não vai acessar nada além da Bíblia online, para não se distrair, ok? Eu quero trazer como tema qual é o papel do cristão no mundo. O que significa mesmo a palavra cristão? Seguidor de Cristo, um discípulo de Jesus, um filho de Deus, uma filha de Deus que nasceu de novo. Você é cristão? Sim ou não? Sim. Não senti muita convicção ali não. Vou perguntar de novo. Você é cristão? Sim ou não? Sim. Aleluia! Hoje eu estou tudo. É isso aí. Ser cristão, minha mãe está dando risada. Qual é o papel do cristão neste mundo? Então, se você é cristão, então eu vou dizer para você, segundo a palavra, segundo o que Lucas diz em Lucas capítulo 10, qual é o seu papel. E ele vai abordar 3 pontos. Eu já vou adiantar aqui, depois vamos falar bem brevemente eles. Ele vai dizer que em Lucas 10, que primeiro, eu e você temos a função de embaixador. Temos também uma função de negar-se a si mesmo e priorizar vidas. Você lembra que está escrito aqui na plaquinha? Priorize vidas. É você dar valor às pessoas, às vezes mais do que você mesmo. E em terceiro lugar, de você ser um adorador. Adorador não é você cantar. Adorador não é simplesmente você vir à igreja e cantar uma letra disposta no telão. Adorador é um estilo de vida. É um estilo de vida apaixonado, onde você abre a mão de qualquer coisa, incluindo você mesmo, por amor a Ele. Adorador é quando nada mais satisfaz que não seja Ele. Você pode perder tudo na sua vida, menos a presença dEle. É a vida de um adorador. E Deus fez você. Você não nasceu por acaso, amém? Eu sou cheio de defeitos. Por causa do pecado, infelizmente. Mas um dia Deus vai me dar um corpo ressurreto, sem barriguinha, sem nada mais, perfeito. E eu aguardo com expectativa esse dia. Um dia que Deus vai te dar um corpo glorioso, sem problemas físicos, sem nada. Essa é a promessa dele para nós. E se você não nasceu por acaso, Ele quis que você nascesse em determinado ano da história. Ele também anseia ter uma vida com você, não só aqui, mas eternamente. E se Ele te fez com um propósito, com um projeto a ser realizado. Como Ele fez as plantas, Ele não fez e não deu habilidades para as plantas falarem. Quando Ele fez os pássaros e todos os animais, Ele fez que os animais das espécies que cumprissem aquilo que Deus ordenou que assim fizessem. Da mesma forma, o ser humano. Certa vez eu comprei uma bola de presente para o meu filho, até a mais recente agora. E ele tinha uma velhinha, uma bola de futebol mais velhinha, já estava bem surrada mesmo, eu comprei uma nova. E eu gosto de ver ele jogando bola ali, chutando, arrebentando o dedão do pé, isso é gostoso, né? E aí ele não queria gastar a bola. Sabe como você ganha um presente novo e você fica todo cuidadoso, não quer gastar a bola? Ele não queria gastar a bola, ele queria brincar de futebol sem usá-la. Já imaginou isso? Ele queria guardar a bola e deixar ela exposta assim no seu quartinho e jogar futebol sem ela. Eu falei, é impossível, filho, como é que tu vai jogar futebol sem ela? E jogar futebol, a gente vai ter que usar ela vai arrastar no chão, ela vai sujar, vai pegar pó. Ela vai chegar ao ponto que ela vai lascar, vai rasgar, a gente compra outra. Quando a empresa, e são várias, quando ela construiu uma bola de futebol, a empresa ela tinha uma finalidade, certo? Qual era a finalidade ao construir esse objeto que é a bola de futebol? Qual é a grande e principal função de uma bola de futebol? Qual é? Fala para mim. Ser usada. Usada como? Como um troféu na sua estante? Jogar no campo.
Faz sentido eu botar a bola de futebol numa estante guardada? Não faz sentido, ela está fora do seu propósito. E se ela pudesse falar, ela fala, estou muito chateado. Eu queria estar rodando, sendo chutada. Eu não fui feito para isso. A bola de futebol foi feita para isso. Botar a bola no campo e jogar. Esse é o objetivo dele. O avião foi construído para quê? Para ficar parado. O avião foi construído para ficar andando na pista. Ele foi construído para quê? Para voar. Para voar. Da mesma forma os carros e tudo mais. A pergunta é, se Deus os fez seres humanos, qual é então a nossa função? O que Deus espera de nós? E principalmente agora cristãos, porque essa palavra vai refletir para você que já é cristão. E se você está aqui e ainda não é, hoje é o dia de salvação para você. De você se arrepender dos seus pecados. Dizer que você é pecador, sujo e não merece o céu. O céu não é porque você é bonitinho, bonzinho, porque você paga as suas contas, porque você é melhor do que o ladrão ou o estuprador. O céu não é porque você é bonzinho. O céu é porque Jesus morreu na cruz por você. E se você ainda não teve esse encontro, hoje é dia de Deus. Mas essa palavra específica é para você que é filho de Deus, cristão. Segundo o texto de Lucas capítulo 10. E Lucas capítulo 10 vai mostrar que eu e você como cristãos devemos obedecer e seguir essas três funções, ou esses papéis que ele nos coloca. E eu quero ler com você aqui o primeiro deles. Novamente eu vou repetir que o primeiro deles, a partir do versículo 1. É claro que eu não vou ler tudo, depois você leia na sua casa. Não vou ler só alguns versículos, mas entenda que ele te chamou, você como cristão, para exercer essas três funções ou três papéis. E o primeiro deles é ser um embaixador. Antes de ler, eu quero perguntar, você sabe o que é um embaixador? Representante. Um representante. Representante do quê? E aonde? De um outro governo. No Brasil temos embaixadores? Temos. Temos embaixadores em nossa nação, dos Estados Unidos, de todas as nações, eu imagino. Pessoas que representam, por exemplo, eu vou citar aqui os Estados Unidos, pessoas que representam os Estados Unidos aqui em nosso país. Eu não sei se é assim mesmo, aí eu não sei, uma informação que eu tenho, que a embaixada, aonde esse embaixador fica, o que rege lá não é as leis brasileiras, é as leis americanas. É isso mesmo? Não sei se eu estiver errado, me corrija, por favor. Quer dizer, ele está em um país que não é o dele, mas ele está ali para representar o seu país. A palavra nos ensina que quando você nasceu de novo em Jesus, você agora se tornou um embaixador. Você agora representa o reino de Deus nesta terra. Quer dizer, Jesus está querendo dizer, e aqui eu quero descontrair um pouco, que eu e você agora viramos alienígenas. Moramos aqui, mas não somos dessa terra. Somos alienígenas, forasteiros, peregrinos, passageiros por aqui. Então, o primeiro papel do cristão, e se você é cristão, entenda que esse é o seu primeiro papel, ser um embaixador. Representar, olha que responsabilidade que é nos dada. Representar o céu na terra. Representar Jesus aonde você estiver. Seja sozinho, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Eu vou ler aqui o versículo 1, só até o versículo 1 e 2, as instruções. Aqui Jesus agora está reunindo 72 discípulos, mais os seus apóstolos. E ele vai dar a instrução dizendo assim, depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Estas foram suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita. Peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Somente até Ele. Veja que antes de dar as instruções, Jesus reconhece que o campo, e ele está usando agora de uma forma ilustrativa e alegórica, que o campo de colheita é extremamente gigante. É grande demais. E ele está dizendo, infelizmente, os trabalhadores são poucos. O que ele está querendo dizer? São poucos aqueles que estão assumindo o seu papel, a sua função, que Deus designou para você. Ele está querendo dizer que muitos preferem ficar como a bola numa estante, sendo adorada e admirada pelas pessoas por
dela ser bonita, mas não está exercendo a função que Deus designou. E ele está dizendo: orem ao Senhor, porque o campo de trabalho é gigante e poucos são os que estão fazendo. Então ele olha para esses 72 discípulos e ele fala: vão para a cidade 2 em 2 e vão para pregar a minha palavra. Veja, novamente, Jesus agora está comissionando esses 72. E você vai ver no capítulo 10, do 1 ao 24, quais são as instruções. Para a gente ganhar tempo, não vou lê-los aqui, só alguns versículos, mas leia na sua casa. Ele vai dar instruções assim: quando você chegar nas cidades, procure alguém que seja receptível. Jesus chama de casa de paz. É você chegar numa cidade e encontrar alguém que está aberto a ouvir o Evangelho. Então, se hospede lá. O que a pessoa colocar na mesa para comer, não fique de nojinho. Isso aqui não. Coma tudo aquilo que colocar na mesa para você. E não fique saindo de uma casa para outra, tipo assim: essa casa não tem um quarto gostoso para dormir, eu vou lá na casa do vizinho que é melhor. Não, fique lá. Olha as instruções básicas que Jesus dá. Jesus então ensina a ir e anunciar o Evangelho do Reino de Deus. No versículo 9 ele vai dizer assim: curem os enfermos e digam-lhes: agora o Reino de Deus chegou até vocês. Veja, meus amados, Jesus nos encontrou, Jesus te encontrou, Jesus me perdoou e Ele perdoou você. Você crê nisso? Amém? Jesus me salvou e salvou você, se assim você crê. Jesus nos transformou e agora, perdoado, limpo, salvo. Então você acha que é o quê? Ele vai preparar uma cadeira gostosa e confortável. Meu filho, agora sente-se e assista a Netflix celestial agora. Não, Ele te salvou, Ele te limpou e te perdoou e fala assim: vá. Agora eu te chamo a você a fazer o que eu estou fazendo. Eu te comissiono a ir e a me representar por onde você andar. Então ele diz: cure os enfermos, no versículo 9. E diga: agora o reino de Deus chegou até vocês. Pregue a palavra. Sabe o que significa isso na prática? Isso na prática significa uma vida missional e intencional. Missional e intencional. Vou repetir isso para você. Jesus nos chama para ser um embaixador. Você precisa ter uma vida missional e intencional. Missional em que sentido? Qual é a missão de Deus na terra? Vamos lá, pense comigo, olha para mim. Qual é a missão de Deus na terra? Qual é a missão? O que Ele quer fazer neste lugar? Salvar. Salvar. E se eu e você somos filhos dele e estamos debaixo da soberania do reino dele, eu e você também temos que estar nessa missão. Então quer dizer, se eu sou embaixador, eu tenho que entrar no meu coração, na minha veia, essa missão. Se Deus quer salvar as pessoas: Senhor, eis-me aqui, eu vou te representar aonde eu estiver, para trazer o máximo de pessoas à tua santa presença. Você aceita esse desafio? Sim ou não? Sim, amém? Se não, porque senão, acho que, né? Sim, tem que ser, não tem opção. Ele te chama a isso. Uma vida missional é intencional. O que é ser intencional? É tudo que você faz, né? Tem o Júlio, nosso amigo, tudo planejado, né? O que é intencional? É você ser planejado e intencional naquilo que você vai fazer. Quando eu vou na padaria, eu vou comprar o quê lá na padaria? Geralmente você vai na padaria, você faz o quê lá? Vou comprar pão e tem outras coisas mais. Eu faço isso também, não sou nenhum fanático louco. Eu vou na padaria e vou comprar pão. Mas só que muitas vezes lá, eu vou geralmente nessa Olívia, tem aquelas meninas que são muito simpáticas. Mas eu vejo que elas precisam de Deus. E muitas vezes lá, elas chegam e falam assim, ela já sabe, falam assim: ora por mim. Porque um dia, ela até fez um pedido, achei, não vou falar nomes aqui, que está gravando, deve ser não. Mas ela fez um pedido, eu achei tão engraçado, e eu achei
Bacana. Ela falou assim, é que ela tinha um papagaio, chamava periquito. Por favor, olhe para encontrar o periquito que voou e fugiu. Eu amo tanto ele. Sim, claro. E eu oro para poder ser um instrumento de Deus na vida daquelas meninas que trabalham naquela taberna. E tantos outros lugares. Eu vou comprar pão? Eu vou. Mas eu vou orando assim, Senhor, eu vou comprar um pãozinho lá. Ou não, né? Eu vejo a Paula ficar brava, eu vou comprar 8. Eu falo assim, Senhor, me dê a oportunidade, de novo, de poder pregar o teu evangelho. Eu não vou só comprar pão. Eu vou lá intencionalmente. Geralmente eu sou meio rotineiro, eu sempre vou no mesmo lugar. Mas por quê? Intencional. Eu vou lá para me relacionar, para falar do amor de Deus com as pessoas. Eu estou vivendo a minha vida. Eu estou indo comprar pão, vou na farmácia, mas eu tenho uma missão. Amém? E você tem? Amém. Se você é um embaixador de Deus, você tem que ser representante dos céus, missional e intencional. Isso significa, meus amados irmãos, que a sua vida precisa deixar marcas celestiais aonde você for. Um cristão não pode deixar marcas do inferno aonde está. Um cristão aonde passar deve deixar um lugar melhor. E eu quero te fazer uma pergunta para você refletir. As pessoas que convivem com você, as pessoas que se encontram com você, elas se sentem melhores ou piores? Você deixa o ambiente melhor ou pior? Você deixa as pessoas melhores ou piores? Porque se for pior, reflita sobre sua vida. Porque o cristão, por onde passar, deve deixar marcas celestiais. Deve deixar um ambiente melhor. Deve deixar as pessoas melhores. Pelo poder da palavra e do seu testemunho de amor. Amém, irmãos? Amém. Porque você não pertence a esse mundo caído. Você pertence ao reino eterno de Deus. Você é um embaixador do reino de Deus, amém? Amém. Aí Jesus, ele vai receber esses discípulos. Lá no versículo 17, acontece o seguinte, o retorno deles. Eles estão retornando. E aí eles vêm felizão. No versículo 17 diz assim, quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria, Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Então ele lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada, absolutamente nada lhes causará dano. Amém, irmãos? Eu quero dizer para você também. Nada, absolutamente nada te causará dano. Amém. Satanás não pode tocar no Filho de Deus. Amém. Não fique com medo de macumba, de mal olhado, de inveja. Isso não te atinge. Sabe quem mais pode prejudicar você? Você mesmo. A palavra diz com toda certeza e clareza que Satanás, com todas as suas artimanhas malignas, não pode tocar num filho e uma filha de Deus. Mas, se você não obedecer a palavra, você mesmo abre brecha para que você mesmo seja atingido. Não Satanás, mas pela sua desobediência. Então, meu querido, eu quero dizer para você que se for por algum tipo de ataque satânico, não se preocupe, porque nada, absolutamente nada, lhe causará dano. Aí Jesus conclui, mas não se alegrem, porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegrem-se, porque seus nomes estão registrados nos céus. Amém. Que esse seja o motivo da sua alegria. Que a sua alegria não seja porque você está servindo e as coisas estão acontecendo. É claro que ser líder é gostoso assim, mas que a sua alegria seja em saber que você não merecia. Vou repetir de novo, você não merecia, mas pelo sacrifício dele, ele escreveu o seu nome lá. O seu nome escrito no livro da vida, e ninguém pode tirar você de lá. Aleluia, amém com isso? Você pode vibrar, aleluia, o seu nome está escrito no livro da vida. E um dia, quando você partir, quando você se encontrar, como diz Paulo, quando eu e você vencermos o último inimigo, que é a morte, isso só não vai acontecer se o céu se abrir agora. E como seria maravilhoso se a trombeta tocasse agora e viesse buscar a sua igreja. Mas se eu e você tivermos que passar pelo nosso
último inimigo, que é a morte. Eu fico imaginando essa cena, não sei como será, mas eu imagino que vai ser maravilhosa. Se encontrar com ele, e ele, estou só agora só conjecturando, porque ele lá perguntando: e aí, filho, qual é o seu nome? Meu nome é Leandro, eu tenho um nome engraçado, vou repetir aqui, meu nome é Leandro Boy. Né? O pessoal acha que é apelido, né? É que é boy, né? É boy também, já pensou se fosse girl? Como é que fala inglês aí? Como é que fala inglês aí? Acho que é isso, né? Girl, né? A minha irmã teve que se preparar, né? Eu falei, ainda bem que é boy, que é menino. Se fosse, né? Seria complicado para mim. E eu olhar o meu nome lá, abrir o livro da vida e encontrar Leandro Boy Mendonça, seu nome está aqui. Porque eu lembro do dia, e eu lembro, não sei se você se lembra do dia da sua conversão, eu lembro do meu. O meu foi impactante, minha mãe sabe a história. Eu lembro do dia, a hora, dia 6 de dezembro de 1998, um domingo chuvoso. Eu lembro até a roupa que eu estava usando, irmãos. De tão impactante que aquilo foi para mim. 6 de dezembro de 1998. Eu indo de encontro, eu sem ninguém me chamar. Eu lembro que eu estava terminando de pintar a casa do meu pai, um apartamento. E aí eu fui tomar banho, troquei de roupa. Minha mãe perguntou: mas você vai sair? Vai para onde? Vou para a igreja. Alguém me chamou? Não, mas já era Deus me chamando. Estava chovendo, peguei o guarda-chuva, parei e eu falei: agora, para onde que eu vou? Tem tanta igreja aqui, atrás tem assembleia, para lá, para cá, tem um monte, para onde que eu vou? Sem saber, já estava orando. Senhor, para onde que eu vou? E de repente me fez lembrar minha mãe me levando quando bem pequenininho na igreja Batista do Jardim Juari, fica registrado nos meus irmãos de lá. E justamente a igreja mais longe é perto. E eu fui para lá. E eu lembro que eu estava tão desesperado de Deus. E eu lembro que quando eu fechei o guarda-chuva e entrei pelas portas da igreja, sentei no último banco onde estavam as irmãs lá, eu não parava de chorar. Imagina se tivesse alguém chorando agora, até agora, desde o início ao fim. Foi assim. Literalmente, eu não parava de chorar. Era o peso do pecado e o desespero de dizer: Senhor, é só o Senhor que me salvar. É só o Senhor, é só o Senhor. E eu não parava de chorar. Eu não consigo lembrar quem estava sentado do meu lado. Porque acho que alguém que estava do meu lado, se me visse daquele jeito, falava: rapaz, esse rapaz está com muito problema. Eu não parava de chorar. E eu não lembro das músicas que foram cantadas no louvor. Eu não lembro nem o texto que o pastor pregou. Eu só lembro que quando chegou no final do culto, o pastor falou assim: se você deseja ter uma vida transformada por Jesus, e de uma forma simbólica, você queira, levanta sua mão e vem à frente. Eu literalmente, não estou brincando, eu saí correndo. Eu dei um chute na cadeira e fui correndo para frente. Me ajoelhei ao Senhor e falei: Senhor, venha a mim, eu quero. E a partir daquele dia, tudo transformou no meu coração, mas uma alegria sobrenatural veio sobre mim, me dando forças a enfrentar todos os desafios que eu tinha pela frente. Uma mudança radical aconteceu dentro do meu coração e da minha vida. Foi naquele exato dia que Deus escreveu o meu nome lá. E aleluia, um dia eu vou me encontrar com Ele. E Ele vai dizer: entre, servo bom e fiel, neste lugar que eu preparei para você. Esse dia será maravilhoso, quando eu ouvir do meu próprio Senhor: entre neste lugar que eu te preparei. Que assim seja para você também. Porque a salvação é individual, não é seu pai, sua mamãe que vai te salvar. Você não vai chegar lá: meu mamãe era crente, meu pai era crente, eu posso entrar? Não é desse. É a sua vida de forma independente diante dele. E ele está dizendo: alegrem-se, porque o seu nome está registrado nos céus. Que isso seja a satisfação da sua vida aqui. O seu nome está registrado nos céus. Amém? Tem que adiantar, senão a mensagem vai longe. Então ele nos chama a ser embaixadores. E em segundo lugar, a partir do versículo 25, e aqui a famosa parábola do bom samaritano, vou também tentar resumir. Jesus nos chama também agora para um segundo papel. Sabe qual é? É negar-se a si mesmo. Lembra-se lá de Lucas 9:23? Negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo, significa isso. É você colocar as vidas das pessoas até mesmo à frente da sua. Veja, lá no versículo 25, que aqui eu quero ler para você, diz assim, ó: certo dia, um especialista da lei, e esse especialista da lei, não sei como é que está na sua versão, é um escriba. Um escriba é tipo um advogado da lei judaica.
Ele conhecia a lei de ponta a ponta. E ele chega até Jesus querendo testá-lo. Ele chega para Jesus e fala assim: esse especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você entende? O homem respondeu: agora eu vou conjecturar que estou dando mais vida, né? Ele diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, e de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Eu imagino que ele respondeu e falou assim: acertei. Aí Jesus disse: está correto, tirou 10, vou te dar uma estrelinha na testa. Aí Jesus termina e fala assim: faça isso e você viverá. Eu imagino que se esse especialista tivesse parado aí, né, não teria tomado uma lambada pelo que vem depois. Ele podia ter ficado aí. Mas aí o texto diz assim: o homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história que eu quero repetir para você. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto. Vou frisar isso aqui. Deixaram ele morto ou quase morto? Quase morto. Vamos imaginar que está desmaiado lá no chão. Quase morto. À beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou de longe. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. O contexto aqui é que Jesus estava sendo muito intencional. Olha a intencionalidade de Jesus. Jesus sabia que essa pergunta entre os fariseus era muito debatida com relação à lei. Ele está citando a lei. Quando ele fala lá que devemos amar a Deus por todas as nossas coisas, está citando o Deuteronômio. E lá em Levítico fala que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então havia um debate nas escolas judaicas de quem era o meu próximo. Lembre-se que eles estavam vivendo um contexto de os romanos invadirem a sua terra, dominando de forma até cruel aquele povo. Então eles entendiam e discutiam: então quem é o meu próximo nas escolas judaicas? E alguns diziam: meu próximo é os meus familiares, aqueles que são a minha esposa, o meu esposo, meus filhos, minha mãe, meu pai. Esse é o meu próximo e é ele que eu tenho que amar como a mim mesmo, mas jamais os romanos. Aí Jesus, entendendo essa discussão, ele usa uma ilustração intencional, dizendo que um homem descia de Jericó, descia de Jericó para Jerusalém, né? Ou Jerusalém para Jericó. Esse homem estava indo por um caminho que era conhecido, e esse homem é assaltado, né? A gente olha na televisão hoje, ou mídia, tanta violência, olha a violência que já existia lá também, né? É assaltado, espancado e quase morto, não morto. Aí Jesus intencionalmente utiliza 2 figuras. Qual é a primeira mesmo? Qual é a primeira figura que ele usa aí? Qual é a pessoa que ele usa? A primeira pessoa? Fala para mim. O sacerdote. Muito bom, meu amigo. O sacerdote. O sacerdote era um homem que tinha um grau de importância muito elevado no templo. E o texto diz que ele está vendo ele olha aquele homem caído e ele passa de perto ou longe? Ele passa de longe. Um homem que conhecia a lei. Os sacerdotes tinham a função de entrar dentro na presença de Deus para interceder
perante Deus a favor do povo. E também ele tinha também a responsabilidade de apresentar ao povo quem é Deus. Você acha que esse sacerdote, ao passar de lado, representou os céus ali? Sim ou não? Não. Provavelmente ele foi para o templo, foi lá fazer suas tarefas sacerdotais de uma forma muito hipócrita. Lembre-se, o que está escrito aqui mesmo? Priorize vidas. Jesus, um dia andando com seus discípulos, ele passa pelo campo de cereais e começa a comer. E era um sábado. E aí os leis: "Oh Jesus, como pode você e seus discípulos estarem estragando, deturbando, desonrando o dia de sábado, comendo?" Que hipocrisia, Jesus responde. Se uma ovelha de vocês caírem num dia de sábado, vocês não vão socorrer? Porque o Senhor, Jesus é Senhor até mesmo do sábado. Não é o dia mais importante do que ele. Aí ele vai citar um texto lá de Davi, que Davi com seus soldados, morrendo de fome depois de uma batalha, ele entra dentro do santo, dentro do santíssimo lugar e come os pães, que era especificamente para os levitas, algo sagrado. Ele fala: não é o pão mais importante do que as pessoas. As pessoas são importantes para o Senhor, amém, irmãos? Mais do que as coisas. Priorize vidas e não coisas. Na prática, como isso? Você tem assim um carro lindo, cheiroso, e tem um irmão precisando. O carro não é seu, foi apenas te dado. Utilize-o para abençoar alguém. Ou qualquer outra coisa, lembre-se, prioriza vidas e não coisas. O sacerdote passou de lado. Aí depois tem a segunda figura. Qual é a segunda figura? Um levita. Um levita, o pessoal tenta sempre associar que era um pessoal que cantava. Também. Mas o levita ele era associado a pessoas que mantinham a organização do templo. Também um grau de grande importância. Ele olha aquele homem quase morto e ele passa de lado. Eu vou dizer para você algo importante. Lá em Ezequiel diz que se um homem, um sacerdote, um levita ou um judeu encostasse em um homem morto ou um animal morto, ele ficaria impuro para poder exercer as suas atividades sacerdotais. Então eu imagino que ao sacerdote, quando olhou aquele homem caído, sem ter a certeza se estava vivo ou morto, ele não quis arriscar, porque se ele encostasse naquele homem, ele não ia conseguir exercer as suas atividades sacerdotais. O que ele priorizou? Ele priorizou ali a sua função. Porque para ele poder saber se estava vivo ou morto, eu vou conseguir identificar isso de longe? Eu tenho que fazer o que então? Me aproximar. Eles não se aproximaram para verificar. E foi justamente o que o samaritano fez. Veja que o samaritano era extremamente odiado pelos judeus. E Jesus utiliza a figura do samaritano de propósito intencional. Então ele disse que o samaritano se aproximou daquele homem. Que o samaritano olhou que ele estava muito ferido e sarou as suas feridas. Veja, o samaritano, ele tinha compromissos. Ele talvez tinha na sua agenda de planejamento um horário a cumprir. Mas ele entendeu que não é o compromisso, não é o ativismo, mas era a pessoa que precisava. Ele foi lá, se aproximou, sarou as feridas, cuidou daquela pessoa, botou no jumentil, levou até a hospedaria e disse: por favor, moço, eu preciso resolver meus negócios, mas cuide dele, e se tiver um gasto mais, eu vou voltar aqui e vou cobrir para que você não seja prejudicado. Aquele homem, ele gastou o seu tempo, ele gastou os seus recursos financeiros para abençoar uma vida. E é isso que Deus espera de mim, né? E de você, nós. Que você possa, na sua agenda da semana, você colocar sempre alguém para abençoar. Alguém para visitar, alguém para você ajudar, auxiliar. Que você seja assim. Por que muitas pessoas, às vezes, elas sofrem tanto de depressão e estão ali? Porque a depressão, eu sei que é uma doença e precisa ser tratada. Às vezes as pessoas estão em depressão, cheias de problemas, e a tendência da depressão e dessas doenças sempre tenta focalizar você mesmo.
E aí você entra em uma zona de comiseração ou de comiseração. Obrigado, meu amor. Fica ali, ó, olhando, isso. Você fica com um olhar introspectivo, somente para dentro. Quer ver você sarar em uma situação assim? Se você está cheio de problemas, se você está cheio de estresse, cheio de angústias, quer ver você sarar? Passe a pensar menos em você e comece a pensar no outro. Comece a servir as pessoas para você ver como é que você vai começar a sarar. É só você se parar de olhar para você mesmo e começar, eu estou cheio de problemas, tem muita coisa a resolver sim, mas eu vou dar um tempo nas minhas coisas, parar de olhar as minhas coisas e eu vou visitar alguém, vou abençoar alguém. Eu vou tirar um pouquinho que eu tenho 2 moedas, eu vou pegar uma moeda para abençoar alguém. Ah, mas eu tenho 2 moedas, né? Já viu a história do menino que o avô foi lá e falou assim, filho, vou te dar 2 moedas. Vou te dar 2 moedas, uma você compra um sorvete, a outra você coloca na ofertinha na igreja, ok? Já aconteceu na IBD. Aí o menino está andando com as 2 moedinhas, eu sei que hoje com moeda não compra, damos só uma ilustração, tá? E o menino está andando, daqui a pouco o menino dá uma topada e uma moeda cai no coelho. Ele olha para o coelho e diz, vixe, lá vai a moeda de Deus. Por que muitas pessoas fazem isso? Elas estão pensando em si mesmas e por isso continuam doentes, cheios de problemas. Eu estou assim, ninguém me ajuda. Peraí, pensa menos em você e mais no outro. Vai servir as pessoas. E você vai ver que Deus vai curando você. Amém? Deus vai sarando você. Esse homem, que é o sacerdote, o samaritano, ele obedeceu a Deus, e é justamente isso que Jesus disse. Se você então quer realmente me seguir, vai e faça isso. Os ladrões, olha só a perspectiva de olhar que Deus espera que eu e você tenhamos. Os ladrões, quando olharam aquele homem, eles olharam, aí tá, mais uma vítima para a gente atacar, para a gente explorar. O olhar do levita e o olhar dos religiosos era, ixi, esse aí é um incômodo que eu quero evitar. Os religiosos entendiam aquele homem como um incômodo e não queria se incomodar. Eu tenho muitas coisas para resolver, eu tenho muitos problemas, mais um, pelo amor de Deus, cada um com os seus, fica aí. Mas o samaritano vem e ele entende que aquela pessoa é uma pessoa que precisava de amor e cuidado. É isso que Deus nos chama para fazer. Amém? Amém. E por último, para a gente encerrar, ele me chama para ser um adorador. E aí eu vou citar aqui o texto de 38 a 42, eu vou apenas ler. Veja o que Jesus diz. Jesus e seus discípulos seguiram então viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não me incomoda que minha irmã fique aí sentadona enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta, e está inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Repita comigo, apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Quer dizer, Deus nos chama também a exercer esse terceiro papel de ser um adorador. Imagine, eu também não estou aqui julgando Marta, porque se chega a visita na sua casa, alguém precisa preparar as coisas. Imagine que a Marta olhou Jesus chegando e com os seus discípulos, que eram quantos mesmo? Imagine você lá na sua casa, você lá não fez compras do mês, e aí de repente chega Jesus com 12 homens. Ô Marta, Maria, chegamos aí para almoçar. Imagina o desespero. E agora? Tem que pedir marmita, tem que correr para fazer almoço para essa galera. Eu entendo ela. Eu entendo mesmo. E ela chegou e ficou ali já doida da vida. Meu Deus do céu, vou ter que fazer almoço e tal. E aí Maria, né? Ela vai lá, senta aos pés de Jesus e fica tranquilona. Fala, Jesus. E Marta desesperada lá, meu Deus, não é possível e tal. E ela chega para Jesus e fala, Senhor Jesus, imagina que ela deve ser pavio curto, né?
Imagina que ela chegou e está lá desesperada. Ela ia lá na cozinha fazendo as coisas e olhava a Marta. Imagina os olhares, né? Aquelas trocas de olhares assim, ó, fulminantes. Maria, você não vai ver, não? Tipo assim, querendo dizer alguma coisa, né? Até o ponto que ela não aguenta. Ela fica tão assim, doida da vida, que ela não aguenta. Eu falei, Jesus, ó, para aí, o que você está falando aí? Ô Maria, para aí, ô Jesus, para aí. Você não se incomoda, não? Olha que ela foi até ousada, né? Você não se incomoda, não? De eu estar aqui nessa muvuca toda, nesse trabalho todo aqui para servir você, para servir o Senhor, que eu estou conjecturando, para servir os seus discípulos. Deve estar tudo morrendo de fome aí, esse povo aí. E a Maria sentadona aí, relaxadona aí. Manda essa preguiçosa, estou contextualizando, tá? Manda essa preguiçosona vir aqui me ajudar. O Rio está conectando demais. Estou conjecturando. Acho que eu sirvo para escrever novela, né? E aí você vê, ela, vem Maria, manda Maria me ajudar. Aí Jesus ele vai lá e fala, por que você está assim? Quando você vê na Bíblia, Jesus falando assim, Marta, Marta, é uma forma de dizer, quando você vê nas Escrituras, quando você olhar na sua Bíblia, e você sempre vê Jesus falando assim, ó, Simão, Simão, 2 vezes, Marta, Marta. Sabe o que Jesus está fazendo? Ó, preste atenção no que eu vou falar depois. É algo muito, mas muito importante. Toda vez que você vê na Bíblia, na sua Bíblia, quando você estiver lendo e você encontrar Jesus falando, Simão, Simão, preste muita atenção no que eu vou falar depois. É uma forma de dizer alerta, vermelho, para o que eu vou falar agora depois. E ele chega e fala assim, Marta, Marta, você está tão inquieta, cheia de afazeres. Mas ele diz assim, mas apenas uma coisa é necessária. Apenas uma coisa importa. E a Maria escolheu e não vai ser tirada dela. Eu imagino que Marta deve ter olhado, tá bom, meu Deus, ficar tudo com fome. Eu imagino que ela sentou ali e também ficou ali se deliciando. Eu imagino isso. Porque alguma coisa aconteceu depois, né? Alguma coisa aconteceu depois. Eu imagino que ela deve ter sentado. Vamos lá, vamos aprender, Jesus. Ok, depois eu faço. Depois você me ajuda aí, Maria, a fazer o almoço sagrado. Eu quero dizer isso para você já encerrar. Os papéis são esses, de acordo com Lucas 10. Você ser um embaixador. Você negar a si mesmo e priorizar as vidas. Mas dessas 3, o que mais importa é ser um adorador. Ser um adorador. Eu quero concluir aqui, que você seja um embaixador de confiança. Que você seja como um samaritano de atitude. E que você seja um adorador fervoroso na presença de Deus. Amém? Fique de pé, por favor. Vamos orar. Que assim seja na sua vida, que você coloque tudo isso em prática. Hoje Deus ministrou o seu coração e a palavra de Deus é muito prática. Toda vez que a palavra de Deus é ministrada ao seu coração, Deus espera de nós uma resposta. Não fique inerte. Não fique sem dar uma resposta. É até mal educado, né? É horrível quando às vezes você manda uma mensagem no WhatsApp e ninguém te retorna. Dê uma resposta aí, gente. E se você falar não, ok. Ele vai te entender. Quer dizer, ele vai te respeitar. Mas ele espera que você diga sim. Eu serei, porque eu sou seu filho, eu sou cristão. E eu devo exercer esse papel no meu dia a dia. Aonde você for, que você represente os céus na terra. Que você priorize vidas, negando muitas vezes a você mesmo. Eu tenho certeza, eu digo para você, você será sarado de muitos estresses, de muitas mazelas que te aprisionam, porque você está olhando mais para você mesmo do que para as pessoas. Seja um adorador fervoroso. Busque o Senhor, adore a Ele, construa o seu altar. Muitas pessoas, às vezes, na igreja estão desanimadas, entristecidas, cabisbaixas. Sabe por quê? Porque abandonaram o seu altar de adoração. Porque quebraram o seu altar de adoração, não buscam mais a Deus. Jesus diz o seguinte agora para você: reconstrua o altar. Reconstrua o altar de adoração e busque a minha presença. E eu renovarei a sua vida. Eu resolverei
aquilo que tanto te angustia, porque uma coisa só é necessária, não é a resolução dos seus problemas, não é, seja qual for o seu problema, não é isso, uma coisa é necessária para você: a minha presença. A minha presença, que assim seja. Senhor, nós te louvamos e obrigado, Senhor, Pai, por este dia, por esta linda oportunidade, por esta palavra, Senhor, transformadora. Ó Senhor, aqui está o teu povo ouvindo a tua voz. Senhor, que eles possam dar uma resposta, e que essa resposta seja: sim, eis-me aqui, Senhor, para ser um representante seu aonde eu passar, para eu abrir mão muitas vezes de coisas minhas para abençoar vidas e pessoas. Senhor, que eu seja, Senhor, do meu dia a dia um adorador que o Senhor tanto procura. Ó Deus, ajude-me, Senhor, e nos ajude, Senhor. Assim nós oramos. E se há alguém aqui que ainda não te encontrou e que ainda não teve ainda a sua vida transformada e o seu nome escrito no livro da vida, que hoje seja dia de salvação. Que há alguém aqui que sequer deseja aceitar a Jesus, que assim o faça. E que depois você possa me procurar, se você é essa pessoa, se é você que eu estou falando, depois você pode me procurar e falar: pastor, eu quero me render a Jesus. Eu quero que Ele perdoe os meus pecados, eu quero ser salvo, eu quero que meu nome seja escrito no livro da vida, porque eu não tenho certeza se meu nome está lá. Eu quero isso. Depois me procure e nós oraremos juntos. Que hoje seja dia de salvação para você também hoje. E para você que já é cristão, que você exerça essa função, a função que Deus te chamou, e você será abençoado, e todas as pessoas que conviverem com você também. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém.